Igreja do Brasil, já há muitos anos, ao menos da década de 90 para cá, ela vem trabalhando essa questão fundamental da imersão do sujeito nas sociedades urbanas avançadas, fenômeno pelo qual o nosso país está passando, né, e que torna a questão da subjetividade e da autonomia do sujeito uma questão muito importante para quem trabalha na pastoral. Seja na pastoral mais sistemática, que se dá nas paróquias, seja nos movimentos, seja em relação àqueles que se acham distantes da igreja, hostis a ela, porque numa sociedade tão desigual e tão diferenciada como é a moderna sociedade urbana do Brasil, nós precisamos ter maneiras adequadas para chegarmos a essas pessoas e grupos humanos e, através de um diálogo, tornar plausível o valor do Evangelho de Jesus, que é missão da Igreja anunciar a todos. Nós recuperamos um pouco passos muito antigos da Igreja. Por exemplo, o da comunidade paulina, quando ela sai do mundo judaico e entra no mundo grego, no mundo romano. Então também nós temos discutido isto aqui na Igreja do Brasil. Desde os anos 90, os nossos documentos, as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, consideram o fenômeno urbano, consideram a subjetividade e tentam pensar, né, como de maneira autônoma os cristãos, os presbíteros, as religiosas, os leigos, os agentes pastorais católicos poderiam potenciar ao máximo o que é subjetivo na vida deles e, ao mesmo tempo, estar em relação às propostas da Igreja muito abertos e participando ativamente deste grande anúncio do Evangelho ao povo brasileiro. Então, nessa linha, o que eu fiz aqui ao longo de uma hora? Baseando-me no que o padre Dalton Barros tinha já comentado durante uma hora, eu trabalhei em 3 pontos. Primeiro, eu tentei definir um pouco o que é subjetividade. É difícil reproduzir tudo aqui, né? Mas é um conceito que nasce exatamente quando o modelo da modernidade urbana entra em crise e surgem novas maneiras de as pessoas conviverem em megalópolis como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, né? E este fenômeno urbano, ele tem forte influência também na área que nós poderíamos chamar de rural. Ou seja, o urbano é matriz da subjetividade de todo o povo brasileiro. Então, entrando um pouco por aí, eu tentei mostrar uma série de elementos que caracterizam, então, a vivência da subjetividade na atual situação da nossa sociedade, da nossa cultura, dos grupos sociais, da vida política e em todos os aspectos da vida de um povo que, em parte, vive num regime democrático, mas que ainda não tem plena cidadania. Então, depois dessa consideração, eu tentei mostrar, foi tudo muito rápido, que a realidade da cidade hoje, ela é atravessada por uma série de tensões dialéticas. Isso significa, não são contradições, mas são situações onde a gente tem que considerar os 2 aspectos em tensão. E aí eu mencionava, por exemplo, a tensão entre essa força da modernidade, como ela hoje está se apresentando, através dos meios de comunicação, através da cibernética, através das tecnologias, através de 1000 recursos, né, que nasceram dos avanços da ciência e das soluções que são dadas às metrópoles. Mas, ao mesmo tempo, há valores que são da tradição. Nós somos um povo brasileiro,
nós temos o nosso modo de ser, né? E diante de uma modernidade cada vez mais globalizada, nós temos que valorizar o que é nosso, o que é local. E daí vem uma tensão entre modernidade e tradição, entre o que é global, o que é local. E às vezes é difícil a gente fazer uma avaliação. Nós precisamos ter instrumentos de análise e conceitos que, partindo da realidade urbana, sejam capazes de mostrar o que precisa ser mantido da tradição, do que é local, e ao mesmo tempo o que nós devemos mudar, porque a globalização dos processos humanos, econômicos, sociais, políticos, religiosos, sem dúvida a globalização é uma realidade. Outra questão fundamental presente na pastoral urbana é a questão da exclusão de milhões de pessoas em algumas de nossas grandes cidades, né, quando em si, né, a sociedade se propõe incluir essas multidões e não consegue. Também a igreja, ela não pode ficar voltada, a nossa igreja, para este grupo de pertença que a frequenta. Ela tem, na sua própria natureza, uma missão de anúncio a todos. E daí vem uma tensão entre modos pastorais inclusivos e outros que, no fundo, quase que excluem as pessoas desta partilha de vida, na fé, no culto, na missão, né, que caracteriza a Igreja Católica.